Olá, tudo bem? Nessa questão, a gente tem algumas informações importantes que eu elucidei aqui do ladinho. Essas partículas, né, elas vão ter a mesma densidade, lembrando que densidade é igual a massa sobre o volume. Elas vão ter tamanhos diferentes, ou seja, o volume delas, a área delas vai ser diferente, e uma tem o dobro da massa da outra. Então, eu trouxe aqui pra gente, né? Primeiro as partículas 1 e as partículas 2. Eu disse que aqui tem massa M1 com volume V1 e aqui tem massa M2 com volume V2. Estabeleci a relação de que o M1 é igual a 2 vezes M2, já que a gente vai saber que uma vai ter o dobro da massa da outra. Então, eu disse que o M1 tem o dobro da massa M2. Então, como as densidades são iguais, eu posso dizer que M1 sobre V1 é igual a M2 dividido para V2. Se M1 é igual a 2 vezes M2, substituindo aqui, eu tenho que essa relação aqui. O M2 está dos dois lados, então acaba cortando, né? Eu corto aqui, corto aqui. Faz a multiplicação cruzada, aqui sobra 1, tá? Porque 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? Então, V1 vezes 1 é igual a V2 vezes 2. E assim a gente tem a relação de que V1 é igual a 2 vezes V2, tá? Daqui eu vou extrair a relação de A, né? A massa A ali, a amostra A que a gente vai ter, e aqui eu vou ter a amostra B, porque a amostra A é com as partículas maiores, então como o M1 é o dobro de M2, o M1 é maior, e o B é com as partículas menores, no caso as partículas 2. E essas duas amostras, elas vão ter a mesma massa, ou seja, a massa total de A é igual à massa total de B. Se a densidade é igual e a massa das duas amostras são iguais, então o volume das duas amostras também precisa ser igual, tá? O volume total precisa ser o mesmo, porque para a densidade das duas partículas ficar a mesma. Então, aqui, ó, eu tenho que essa massa total em A é a soma de todas as partículas com massa M1. Então, são N partículas com massa M1. E aqui eu tenho X partículas com massa M2. A massa total, né, no caso, por exemplo, uma partícula tem M2 de massa, duas partículas tem 2 vezes M2, três partículas, 3 vezes M2. Aí a gente coloca as letrinhas porque a gente não sabe quanto que é, né? Então eu digo que aqui tem N partículas de M1 e aqui tem X partículas de M2. Aí eu venho aqui e substituo. M1 é igual a 2 vezes M2. Então, fica N partículas, né, vezes 2m2, que é a massa M1, é igual a X partículas com a massa 2. Novamente, a massa 2 está dos dois lados, então nós acabamos cortando ela. E resta que 2 vezes o N é igual ao X. Então, N é igual a X sobre 2. Passa para cá. Assim, eu descubro que o número de partículas de A é igual a metade do número de partículas de B, ou seja, o número de partículas de A é igual a x sobre 2. Como x é o número de partículas de B, então A tem metade do número de partículas de B. Por exemplo, na amostra B, eu tenho 10 mols, né, ali daquela substância, daquele gás. Então, na amostra A, eu vou poder ter apenas 5. Porque se a massa é igual, o volume é igual, para a densidade ser igual, então o número de partículas de A precisa ser a metade. Aí eu parto aqui para a relação dos volumes. Eu sei que o volume 1 é igual a 2 vezes o volume 2, né? E mesmo assim o volume total vai ser o mesmo. Por quê? Por causa desse número aqui de partículas diferentes. Mas como eu quero saber, né, que aqui a relação de volume, para a gente descobrir a relação entre os raios, eu venho aqui e faço volume 1 é igual a 2 vezes o volume 2. Como o próprio enunciado diz, são várias esferas, então a gente tem que usar o volume de esfera, que é 4/3 πr ao cubo. Então, eu tenho aqui 4/3 de πr1 ao cubo é igual a 2 vezes 4/3 de πr2 ao cubo. 4/3 de π eu tenho dos dois lados, então acaba cortando, né? Sai fora.
E sobra que R1 ao cubo é igual a 2 vezes R2 ao cubo. Se eu quero tirar esses expoentes, eu aplico raiz cúbica, né? A gente sempre aplica a raiz com o índice aqui que a gente tem aqui em cima para eles se anularem. Então, fica raiz cúbica de R1 ao cubo, que dá R1, raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de R2 ao cubo, que dá R2. Aí é uma propriedade lá das raízes, né? Que daí a gente tem 2 elevado a 1 aqui e o 3. Aí esse aqui passa para baixo, estava em cima, passa para baixo. R1 é igual a 2 vezes 1/3, 2 elevado a 1/3, vezes R2. Aí a gente vem para a área. A área total de uma esfera é igual a 4πr ao quadrado. Eu botei 2 no lugar errado. Esse é o quadrado é aqui em cima. Então, eu sei o quê? A área A é igual à soma das áreas de todas as partículas. Então, aqui eu vou ter N partículas, né? Então, vão ser N vezes a área de uma partícula. Como N é x sobre 2, então eu já multipliquei aqui, ó, x sobre 2 vezes, que isso aqui é o número de partículas, a área de cada uma. Tipo, se eu tenho uma partícula, então é uma vez a área. Se eu tenho 2 partículas, é 2 vezes a área, e assim por adiante. Tá? Eu só peguei o número de partículas que eu tenho e multipliquei aqui pela área de cada uma. Então, fica 4πr ao quadrado, R1 ao quadrado, vezes x sobre 2. E para a massa B aqui é a mesma coisa. Eu tenho x partículas, então a minha área total vai ser a soma de todas essas partículas. Logo, eu posso multiplicar o número de partículas que eu tenho pela área de cada uma. 4πr2 ao quadrado vezes x. Eu quero a razão entre a área das partículas menores, que é B, pela área das partículas maiores, que é A. Então, fica AB dividido para AA. 4π R2 ao quadrado vezes x, dividido para 4π R1 ao quadrado vezes x sobre 2. 4π está em cima e está embaixo, pode cortar. Esse x sobre 2, né, quando a gente faz a divisão de fração, que é inverter a de baixo e multiplicar pela de cima, fica 2 vezes aqui em cima. Então, esse 2 acaba passando multiplicando aqui, enquanto que o R1 ao quadrado e o x continuam dividindo. Tenho x em cima, tenho x embaixo, posso cortar. Então, fica 2 vezes R2 ao quadrado dividido para R1 ao quadrado. Lembra lá da relação que a gente achou? R1 é igual a 2 elevado a 1/3 vezes R2. Então, fica R1, né? 2 elevado a 1/3 vezes R2. Só substituir e coloquei ao quadrado. 2 vezes R2 ao quadrado. Esse 1 aqui eu botei só de besteira, tá? Só para indicar que ele tem um expoente. Aí o quadrado, lembra? Multiplica o expoente. 2 vezes 1 fica 2. Fica 2/3. 2 elevado a 2/3 vezes R2 ao quadrado. R2 ao quadrado está em cima e está embaixo, corta. Fica 2 elevado a 1 dividido para 2 elevado a 2/3. Daí a gente começa, né? Você poderia fazer aí tanto a propriedade, né? Quando a gente tem o mesmo valor, se você quer dividir, você pode subtrair os expoentes, que fica 1 menos 2/3, que daria 3 menos 2, ficaria 1/3, 2 elevado a 1/3, já dava para saber por aí. Ou dá para fazer racionalizando, né? 2/3 é raiz cúbica de 2 ao quadrado. Aí você precisa multiplicar por raiz cúbica de 2, para que quando junte os dois, né, fique 2 elevado ao cubo e corte. Então, multiplica por raiz cúbica de 2 em cima e embaixo. Aqui fica 2 vezes 2 elevado a 1/3. E aqui fica 2. 2 corta com 2 e sobra 2 elevado a 1/3. Dá para fazer como você quiser aí. Mas esse é o motivo das áreas aqui, né? Da área de B ser o dobro da área de A é por causa desse número de partículas em relação às áreas aqui. Tá bem?